Hoje, como forma de avaliação para a disciplina de Operações Unitárias, eu, Thaís Salles Pinheiro, Gabriel Vitorelli e Vanessa da Silva iremos apresentar sobre o processamento de fabricação de materiais cerâmicos piezoelétricos. A tendência do mercado atual está baseada no mercado asiático, com um crescimento exponencial, sendo bastante voltado aos bens de consumo e segmentado nos âmbitos automotivo, de saúde e de tecnologia, sendo que esse material está presente nos televisores, em eletrodomésticos e brinquedos eletrônicos, participando principalmente do funcionamento desses produtos. Agora falando um pouco sobre a tecnologia e o efeito piezoelétrico, a palavra piezo é derivada do grego e significa pressão. Em 1880, Jacques e Pierre Curie descobriram que a pressão aplicada a materiais de quartzo e turmalina gerava cargas elétricas. Então, eles denominaram esse efeito como efeito piezoelétrico. O avanço industrial dessa tecnologia veio com o desenvolvimento de cerâmicas piezoelétricas, quando eles descobriram que o titanato de bário possuía características piezoelétricas em uma escala útil quando aplicado um campo elétrico a esse material. A piezoeletricidade dos materiais ocorre quando há uma conversão de energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. O efeito piezoelétrico ocorre também quando há um desequilíbrio de carga dentro da rede cristalina do material. Quando não há uma tensão aplicada no material, as cargas positivas e negativas são distribuídas uniformemente, para que não haja essa diferença de potencial. Porém, se ocorre uma, uma ligeira alteração na rede, como a aplicação de uma pressão ou de um campo eletrostático, ocorre o desequilíbrio de carga e cria essa diferença de potencial, que pode ser muitas vezes bem alta, gerando milhares de volts. Mas, no entanto, a corrente é extremamente pequena e causa apenas um pequeno choque elétrico. O efeito piezoelétrico inverso ocorre quando o campo eletrostático criado por uma corrente elétrica promove um ligeiro deslocamento dos átomos do material. Bom, falando um pouquinho sobre a fabricação básica dos componentes piezoelétricos, ele é um produto com uma única camada de cerâmica piezoelétrica e ele possui os eletrodos metálicos eletricamente condutores aplicados em dois lados opostos. Esses eletrodos eles são usados durante a polarização do material, né? E os componentes da fabricação passam por processos convencionais como prensagem isostática e extrusão. Além disso, a tecnologia básica para essa formação é a prensagem, né, de corpos moldados, e eles usam prensas de alta capacidade. Esses corpos eles acabam sendo feitos sob medida, então é considerada a contração ou os excessos da usinagem, que também são removidos logo depois que a sinterização é feita, né? E se utiliza também equipamentos de serragem interna para alta produção e é possível fabricar esses componentes com espessura muito baixa. Seguindo aqui, como eles são bem adaptados, por mais que eles são bem adaptados, esses componentes eles não são preferidos para aplicações de atuadores e por conta do volume. Então é necessário uma tensão muito grande, né, da faixa aí dos 500 a 1000 volts. E então, no caso, a tecnologia multicamada ela acabou sendo desenvolvida para tentar melhorar essa questão da tensão. E esse componente multicamada, né, basicamente, ele é feito de várias camadas do material alternadas com os eletrodos internos. E esses eletrodos positivos eles são conectados a um eletrodo externo em um lado do componente. E aí os negativos são conectados do outro lado. Comparando com os atuadores piezoelétricos em massa, né? Então eles têm esses que têm multicamadas, eles têm vantagem porque eles fornecem deslocamentos comparáveis aos aqueles que são
aos atuadores piezoelétricos e os campos elétricos aplicados eles acabam sendo 100 vezes menores. Então, isso é possível por conta da multicamada e esse material ativo fica mais protegido. E a abordagem da multicamada ela mostra que, né, nos projetos que existe muito mais integração com vários atuadores entre os componentes e o sensor. E aqui basicamente como funciona, né, para mostrar um pouquinho dos multilayers e monolayers, né? Então os processos, né? Então raw materials, aí a parte de mistura, e aí depois mais para frente, quando ele vai para a parte de multilayer, ele mostra um pouco mais de passos. Então tem mais uma mistura, tem esse build up, ele acaba depois indo para o outro processo ali onde eles se juntam novamente, então ele não é só granulação e prensa, então ele é um pouco mais complexo. E é isso. Bom, e continuando, né, as etapas do processamento industrial das cerâmicas piezoelétricas, com ênfase nas monolayers, a gente segue para a etapa da sinterização, onde os componentes cerâmicos eles têm de ser sinterizados em alta temperatura para que os grãos eles cresçam e se difundam. Essa temperatura ela deve ser abaixo da temperatura de fundição do material. E a sinterização também ela é uma operação unitária desse processo, classificada como um tratamento térmico, né, envolvendo a troca de calor e também de massa. Após a sintetização, nós passamos para a etapa da usinagem, que é um processo de lapidação da peça cerâmica, com o objetivo de adaptar a rugosidade da superfície da peça de acordo com a aplicação necessária. Passamos após da usinagem, né, para a terminação, que é a etapa onde fornecem os elétrodos externos, e pode ser através da serigrafia e queima de uma pasta de elétrodo. Normalmente essa pasta é de prata, ou então pelo processo de pulverização catódica. Após a terminação, passamos para a polarização, onde um campo elétrico é aplicado, levando a uma polarização remanescente do material. É aplicado aos elétrodos externos em temperaturas elevadas por um período específico. Então, seguimos para a etapa da inspeção final, onde vários parâmetros mecânicos e elétricos são testados de acordo com as especificações do cliente, ou então até mesmo seguindo procedimentos internos. Após a inspeção, vamos para a parte da etapa, né, do empilhamento, onde elementos individuais podem ser empilhados. As placas terminais de piezocerâmicas inativas são aplicadas para fornecer isolamento elétrico e distribuir a carga. E, por fim, a gente passa para a última etapa da embalagem, onde os componentes são embalados adequadamente para transporte e estocagem. E para os produtos que são destinados a vácuo, eles acabam passando por um processo mais específico de limpeza da embalagem, de acordo, né, com essa destinação. Bom, e com isso finalizamos a apresentação e eu agradeço pela atenção.